Bem, você provavelmente abriu esse vídeo e a primeira coisa que você pensou é: Fluminense perdeu pro Flamengo? Não. Fernando Diniz? Não. Que camisa ridícula é essa do Gabriel? Pois é, pra uma sequência ridícula, uma eliminação ridícula, uma camisa ridícula. Eu não gosto dessa camisa aqui, realmente não. Mas, enfim, vamos utilizá-la aqui nesse vídeo. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e antes de a gente passar adiante aqui na cobertura aqui do Raiz Tricolor, aqui nesse canal você encontra tudo sobre o Fluminense, acho importante a gente gravar um videozinho de análise. Tem a análise pocket, que não tá nem tão pocket assim, né? Até porque tem os comentários de vocês que eu fiz direto do Maracanã, nessa quinta-feira à noite. Lá eu tô mais de cabeça quente. E tô falando muito do jogo, né? Da eliminação pro Flamengo. Nesse vídeo aqui, que eu vou descrevendo o que eu vou fazer aqui enquanto você deixa o seu like, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Tamo aí com 202 mil inscritos, rumo a 203 mil. Nesse vídeo aqui a minha ideia é fazer o seguinte, é falar um pouco mais do sentido amplo, falar um pouquinho mais de Fernando Diniz, falar um pouquinho mais. Eu venho aqui após uma vitória para poder falar de que a gente está vivendo uma parada legal demais. E após a essa eliminação dura, um golpe duro, a gente tem que botar a cabecinha um pouquinho no lugar também. E o primeiro tópico, eu perguntei ao Diniz na coletiva. Não vou botar a resposta aqui, senão o vídeo vai ficar longo demais. Recomendo você ir lá na Flu TV, assistir o Diniz, acho que até tocou em algum momento, o Diniz falando sobre o elenco curto. Assistiu o Diniz falando sobre jogadores que não estão mais no Fluminense, assistiu o Diniz falando, achando que jogou melhor do que o Flamengo. Eu discordo de muitas palavras do Diniz. Assim, apesar de ser importante destacar que ele não se colocou em momento nenhum, quando ele é campeão carioca, ele é perguntado muita coisa, exaltando ele não se coloca na posição de exaltado, e agora também, obviamente, não se coloca na posição de Marte, né, de ser criticado pra caramba, né. Mas eu discordo da visão do Fernando Diniz, principalmente no que se diz respeito a bola e campo. E por que eu tô falando isso? Porque eu cheguei, já tinha começado a coletiva, estava na segunda resposta, e ele estava falando que no jogo contra o Corinthians ele acha que o Fluminense fez um bom primeiro tempo e um bom segundo tempo. Mas há um fato de que, e o Nino falou sobre isso na zona mista também, de que o Fluminense está fazendo tudo certo. O Cano não deixou de aprender, de saber fazer gol. O Ganso não deixou de aprender, não deixou de saber dar passe. O John Arias não desaprendeu. Nada. Mas são 4 derrotas seguidas, são 5 jogos sem fazer gol. Então, se nada disso aconteceu, qual a explicação para o Fluminense não fazer gol? Se tecnicamente está todo mundo voando, segundo o Nino, por que o Fluminense não faz gol? E segundo o Fernando Diniz, o Fluminense tem criado. Se o Fluminense tem criado, tem tido chances, etc, e tá todo mundo... Por que o Fluminense não faz gol? O goleiro adversário tá pegando tudo, né? Isso poderia acontecer. Em 2019 teve um outro jogo que isso acontece. Nesse ano mesmo, contra o Vasco, a gente empata em 1-1 porque isso aconteceu. Mas não é verdade. Quantas defesas o Matheus Cunha fez? Quantas defesas o Cássio fez? 2, 3, por aí. Talvez o jogo contra o Corinthians tenha sido melhor. Quantas defesas o Vizcarra, goleiro do Strongest, fez? Quantas defesas o Lucas Perry fez? E quantas defesas no primeiro jogo o Matheus Cunha, né? Foi o Matheus Cunha, né? No primeiro jogo. Não, foi o Santos. Quantas defesas o Santos fez no primeiro jogo? Um fato o Fluminense tem que se encontrar. O Nino vem falar que tecnicamente o time tá muito bem. Assim, tá muito bem, ou pelo menos tá funcionando. O Diniz vem na coletiva falar que o time cria chance. Taticamente tá funcionando. Óbvio, a gente sabe que nem tudo que é falado em entrevista é real pensamento do treinador, é o real pensamento do... A gente sabe disso, claro, né? Engana-se quem acha que o treinador vai pra coletiva falar só a verdade. Mas se não tem problema técnico, tem problema tático, e o goleiro adversário, a gente não tá tendo um azar de um goleiro, do goleiro adversário, o que tá acontecendo então com o Fluminense? O Fluminense tá perdendo o jogo, é só acaso? E é óbvio que não é. E aí eu queria colocar um outro ponto que nesse jogo contra o Flamengo também me chamou um pouquinho a atenção. Conversando com alguns jornalistas,
pós-jogo isso me chamou até mais atenção. Sobre a apatia do time do Fluminense no jogo. Não a apatia necessariamente em campo, né, de aceitar o resultado, nem nada disso. No pré-jogo, no vídeo de pré-jogo, eu chego a falar que quando eu bato o olho na escalação, eu tinha medo da arbitragem. Porque o Fluminense sem Felipe Melo, o Fluminense sem Marcelo, são jogadores que enchem o saco da arbitragem, que pressionam, e a gente estava indo para um jogo onde, se eu não me engano, eu só falava do Samuel Xavier, do Ganso e acho que do André. Eram os três que eu falava, além de Fábio, que tá lá no gol. Sendo que o Samuel Xavier é muito mais chiliquento, né, do que necessariamente pressionando a arbitragem. E, na verdade, eu mirei na arbitragem, mas eu acertei em outra coisa, que era na disposição, na apatia e no ritmo do time. Eu não vou entrar aqui no mérito técnico e tático. O que eu tô querendo dizer com isso? Que eu não vou entrar no mérito da bola e campo agora, ok? O Fluminense sentiu muita falta do Felipe Melo nesse jogo. Dentro do campo sentiu muita falta de Marcelo. Também, eu não gostei da atuação do Manuel, então talvez também do Felipe Melo. Mas no ânimo dos jogadores, na disposição, a gente já viu isso pelo menos 2 ou 3 vezes acontecendo. O jogo tá modorrento, tá complicado, o time do Fluminense toma o gol e abaixa o ombro, né? Aqui, ó, sente o gol. Foi o que aconteceu. 33 minutos de jogo, sai o gol do Flamengo e o Fluminense sobrevive até o final do primeiro tempo. A torcida se abateu e o time se abateu, um reflexo do outro. E o Felipe Melo sai de lá de trás. E contra o River, acho que é o mais claro disso. Sai lá, vem e dá aquela rasgada. Pum, uma levantada, toma um cartão amarelo, a torcida canta forte, o time volta pro jogo. Isso já aconteceu. Não teve isso no jogo de hoje. Ah, Gabriel, isso ia mudar o jogo? Não. Pô, óbvio. Pelo amor de Deus. Tolo é aquele que acha que um fator só é suficiente para poder explicar uma derrota ou uma vitória. 99% das vezes não é. Mas o problema é quando você tem todos os fatores adversos a você. E o Fluminense hoje tem todos os fatores contrários, ou pelo menos a maioria deles. Porque lesão, o Fluminense se lesiona, não se lesiona um titular de uma posição e outro reserva de outra, não. Se lesionam 3 titulares do mesmo lado de campo. É Keno, Alexander e Marcelo. Os 3 fora, o lado esquerdo do Fluminense desmorona. É o próprio sorteio, né? A gente pega um time que tem o maior investimento do Brasil, né? Tem esse detalhe aí também. Você perde como desfalque talvez o jogador que mais dava ânimo e exaltava essa parte anímica do Fluminense. Você combina uma má fase técnica com um desgaste tático. O que eu tô querendo dizer? Jogadores que têm qualidade no Fluminense atravessando uma oscilação ruim. A partida do João Arias foi trágica, o Germancano não recebe uma bola e a que recebeu não conseguiu concluir em gol. Vamos lembrar, o Germancano perde um gol, né? Tava sem ângulos, mas estou muito pra fora. Talvez em outro tempo o Germancano tinha feito aquele gol da desviada de cabeça do Nino. Ganso. Até alguns jogadores que não são primor técnico, mas como o Samuel Xavier, não estão fazendo a diferença. O André também, mais uma partida comum do André. O Nino foi muito bem. O André não fez uma partida boa, né? Mas não botou a bola debaixo do braço e tal. Tecnicamente, os jogadores deram a queda. E somado a isso, a queda tática. O Fluminense não consegue criar variações porque não está conseguindo repetir o seu modo de jogo. A variação, existe o fone. Esse é o fone como a gente conhece. E aí criam, não tem nenhum aqui agora, o fone Bluetooth. Tá aqui, ó. Fone Bluetooth. Isso daqui é uma variação disso daqui. Para isso daqui existir, isso daqui teve que existir antes. E o que eu quero dizer com isso? É que o Fluminense está sem isso aqui. O Fluminense está sem o fone. O Fluminense está sem o seu time base. E variar sem a base vai ser difícil. E não está conseguindo. É difícil, é impossível? Não, mas não está conseguindo. E aí a gente vai para o outro problema, que é o elenco curto. A resposta do Diniz não me convenceu. Eu discordei muito da coletiva do Diniz. Acho que não vale um react inteiro aqui, porque justamente foram respostas muito longas, fica muito desgastante. Eu sei que você não quer ouvir o Diniz uma hora dessa. Mas eu perguntei ao Diniz, e aí novamente recomendo que você vá lá ver a minha pergunta, é a última da coletiva.
Perguntei ao Diniz sobre as escolhas dele de elenco curto. Ele justificou. Porque, vamos lá, só para relembrar, o Diniz diz que gosta de trabalhar com elenco curto porque você consegue manter os jogadores sempre usando os jogadores, você não tem ali o jogador que está desestimulado, que está... Beleza, né? Elenco com 30 jogadores. Aí ele até nessa resposta colocou mais um fator que não dá pra gente inchar o elenco por causa de grana. Não tinha comentado ainda disso, mas é um fator verdadeiro. Só que o Fluminense também não pode ter discurso de título, ter... e quando eu digo discurso, não é só discurso da boca pra fora, do tipo, não, a gente vai ser... Não. É discurso interno, focar, campeão... E no mata-mata de oitavas de final de Copa do Brasil, provavelmente no segundo mata-mata mais importante do primeiro semestre, atrás do final do Carioca, porque era uma final, né? Mas óbvio que o da Copa do Brasil é mais importante no cenário geral. Colocar no segundo tempo 2 jogadores que não tinham nem 100 minutos, não tinha 90 minutos, como jogadores profissionais, Isaac e Arthur. Não dá pra ser esses dois jogadores. Reparem, eu nem tô criticando o Alan, que talvez seja um dos que eu mais critique aqui. Eu tô criticando 2 jogadores que nem entraram, não dá nem pra dizer que entrou mal, entrou bem. Eu tô falando de 2 jogadores que não tinham experiência pra jogar esse jogo. Poderiam ter voado, claro, porque futebol é assim que funciona. Mas não voaram. E assim, a lógica diz que colocar Arthur e Isaac nesse jogo não era errado. O errado era você só ter eles 2 pra colocar. Porque quando eu pego aqui e vou ver quem eram os outros do banco, deixa eu ver aqui quem é que tá no banco aqui, ó. A gente ainda tinha, além dos que entraram, né? Porque entrou também John Kennedy, entrou Pirani como lateral esquerdo e entrou o Alan. A gente tinha o Edinho, que esse não tem minuto nenhum. A gente tinha o Giovani, que esse até tem mais minutos, mas também não mostrou nada. A gente tinha 2 zagueiros, o Luan Freitas e o David Braz. A gente tinha o Esquerdinha, que esse só tem o jogo lá contra o The Strongest. E a gente tinha o Alexandre... A gente não tinha o Alexandre Jesus, né? Convenhamos. O Alexandre Jesus, isso aí é exagerar também. Esse era o banco do Fluminense. O banco do Fluminense tinha Pedro Rangel, base. John Kennedy, base. Alan é base, mas é contratação. Alan é gratidão. Alexandre Jesus é base. Pirani é contratação. Arthur, base. Isaac, base. Edinho, base. Giovani, base. Giovani é contratação. Luan Freitas, base. Esquerdinha, base. David Braz, contratação. O Fluminense tem 3 jogadores aqui que ele foi no mercado buscar. Alan, Pirani e David Braz. E vamos botar o Giovani nessa conta aí também, apesar do Giovani ter vindo com idade de sub-20. 4 contratações. O resto era tudo base. E base sem testar. Não é o Martinelli, né, que você pode criticar, pode elogiar, mas é um jogador que é um jogador profissional. Não, a gente tá falando de base. Jogador da base mesmo. Base. Recém-subido. Nem meia dúzia de jogos pelo profissional, nem 100 minutos. Eram esses os jogadores, era com esses jogadores que tava a incumbência de decidir a partida contra o Flamengo. E aí é isso que me incomodou muito dentro do elenco. O Diniz justificou que não tem... e tal, mas é a preferência dele. É a preferência dele. Ele gosta de trabalhar assim. Tem que aprender a lidar com isso também. Não foi um jogo legal. O ano tá acabado? Claro que não. Sem drama, assim, também nesse nível, né? Eu não entro nesse drama. Você pode entrar, eu não. Essa camisa aqui é feia pra cacete. Mas teve Copa. Esse aqui é de 18, né? Teve Copa em 22. E lançaram uma outra que tá ali, que teve gente que também não gostou, teve gente que gostou. Deixa eu pegar ali. Peguei, ó. Aqui, ó, de goleiro. Lançaram essa. Eu achei até bem mais bonita do que a próxima. O que eu quero mostrar com isso? Tem continuação, cara. Tem o resto do ano. Não pode deixar os erros consumirem a gente. Fernando Diniz precisa urgentemente de resultados convincentes. Mas que ou possibilitem achar ou responder, dizer aquilo que ele tá achando hoje. O Fluminense não vem bem. O Fluminense tá 5 jogos sem fazer gol. O Fluminense tem uma dificuldade terrível na criação. Nesses 5 jogos, o Fluminense só mereceu fazer gol contra o Corinthians. E no primeiro tempo.
contra o Botafogo, contra o Strongest e contra o Flamengo, não mereceu. Criar, mas teve chance de gol é diferente de oportunidade. Criar a chance de gol. Ter a chance de gol pode acontecer. Um chute de fora da área, apareceu a oportunidade, você chutou, o goleiro espalmou. Ou o goleiro entrou, a bola, gol. Criar a chance, o Fluminense não vem criando. E é esse o meu maior medo. Mas a gente já passou por 2 oscilações, né? Pra poder fechar o vídeo, é bom dizer isso. Você com certeza já leu aí a cartilha do Diniz. Aí aparece lá, o time joga bem, aí todo mundo comemora, aí cria frustração. A gente já passou 2 vezes por isso. As 2 deu certo. América Mineiro, Atlético Goianiense, lá atrás, no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, e no segundo turno, eliminação pro Corinthians, Atlético Goianiense fora de casa, Atlético Mineiro fora de casa, América Mineiro em casa, aquela sequência ali de resultados horrorosos e de desempenho horroroso, que o Fluminense também achou um caminho de saída. O Diniz vai ter mais um trabalho, mais uma vez, para achar um caminho de saída. Ele vai achar? Ele tem as peças para poder achar? Não sei. Vamos torcer que sim. Valeu.